E aí, seus congressistas do Partido Comunista Chinês, tudo bem com vocês? Muita gente mandou mensagem e vídeo perguntando sobre a situação do Hu Jintao. Eu tô na Turquia, a trabalho, e agora são 10 horas da noite, eu cheguei no hotel. E vamos ver se eu consigo subir esse vídeo, porque a internet do hotel não é boa. Eu não faço ideia do que esse professor falou. Na verdade, faço um pouco porque me contaram, mas vamos ver. A gente teve também a finalização do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês para a eleição ali do seu comitê central, para a eleição do Politburo, que é como se fosse uma elite, as pessoas ficam mais próximas ali do Xi Jinping, e a eleição também do presidente, que é o presidente Xi Jinping. O que representou, né, esse comitê do Partido Comunista Chinês? Vocês têm que entender, galera, que lá todos os movimentos, eles são muito bem orquestrados. Tudo isso é treinado, cada posição de cada um, porque tudo transmite uma certa mensagem, tá? Tudo transmite mensagem. Mais ou menos, né? Sei lá. Essa imponência, essa força dos chineses e tal. Era meio óbvio que o Xi Jinping, depois de ter mudado, né, e ter permitido a sua terceira reeleição, ia ser reeleito como presidente da China. Só que o Congresso do partido não elege o presidente. O Congresso do partido elege o cara que vai liderar o partido. O presidente será eleito depois, assim como o premier, que deve ser o Li Qiang, que era o cara de Shanghai. O que significou essa eleição? Eu diria para você... O adendo, né? É claro, né, que o cara que comanda o Partido Comunista provavelmente vai ser o presidente, no caso é o Xi Jinping, né? Mas só para deixar claro que não é o partido em si que elege o presidente. Vocês, que é o passo adiante, é a mudança da China, é o fim daquela China liberal, crescimento econômico, faço negócio com todo mundo, tamo junto, tal, beleza. Enquanto isso, a China vai crescer o quê? 3 pontos, sei lá quantos por cento esse ano? Não é o fim do crescimento econômico, é o fim do liberal, né? Nessa eleição aí do Comitê Central, o pessoal que era da ala liberal ficou para trás. Agora o Xi Jinping tem mais poder e a ala mais à esquerda do partido está vencendo. Beleza, para uma China mais potência geopolítica. E vários sinais, né, várias demonstrações, elas dão esse sinal. Por exemplo, eu diria para vocês que a própria questão do Hu Jintao, para quem não sabe, é o antigo presidente da China, né, antes do Xi Jinping. Quem foi o Hu Jintao? Ele foi um cara que comandou a China quando a China estava crescendo 2 dígitos por ano, crescimento, tá, beleza? Mas era uma China mais geopoliticamente tranquila, digamos assim. Era uma China que tinha relações com a União Europeia, que tinha relações com os Estados Unidos, tal. Então, ele representava... E a China não tem relações com a União Europeia, não tem relações com os Estados Unidos. A China não tem problema com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm problema com a China. É outra parada. Não tem nada a ver. E essa história do Hu Jintao. O Hu Jintao tem 81 anos e ele tem Alzheimer. Nesse mesmo dia, ele é ajudado para entrar no Congresso. O mesmo cara que estava ajudando ele a sair, ajudou ele a entrar. Mas ninguém se importou em falar disso. Não virou notícia. Só virou notícia quando ele começa a sair. Os chineses que trabalham comigo acreditam que, por conta do Alzheimer, talvez ele tenha começado a falar algumas paradas nada a ver, e aí eles resolveram retirar ele dali. E foi só isso. Um passado de grandeza do soft power chinês, culturalmente, economicamente, mas uma certa fraqueza no hard power chinês, no seu poderio militar. Para quem não viu, a gente sabe, né, essas cenas são meio estranhas, né? Mas no Partido Comunista Chinês, por exemplo, nessa conferência que rolou, né, o presidente Hu Jintao, ele foi tirado ali. Senhor, por que ele foi tirado? Aparentemente foi a contragosto. Não sei, para quem não viu o vídeo, né, recomendo que... Foi a contragosto porque o cara tem Alzheimer e ele não sabe direito nem onde é que ele tá, né? Veja, você acha aí no YouTube rapidão, ele é convidado lá, alguém fala uma coisa, tal, bate ali, ele tenta até pegar umas folhas do Xi Jinping, ele tava do lado de... Ele começa a mostrar uns documentos pro Xi Jinping, ele começa a falar umas paradas, e aí dali é que eles retiram o Hu Jintao. Por isso que os chineses acreditam que ele começou a falar alguma coisa que não tinha nada a ver com aquela história, e começou a criar ali uma situação que eles não queriam, talvez, né? Porque sei lá o que ele estava falando, e ele foi retirado, mas não é nada de, estão purgando o Partido Comunista, isso é para mostrar o Xi Jinping mostrando a força dele, removendo o ex-presidente. Não é nada disso.
estava do ladinho, né, do Xi Jinping e tal, e ele é tirado ali do Congresso. Por quê? Segundo o Partido Comunista Chinês, é porque quando isso realmente é fato, tá? Quando ele chegou, ele já é bem velhinho, né? Aí, ó, viu? Chegou alguma certa dificuldade e tal, essas coisas. Então, mas segundo o Partido Comunista Chinês, eles pegaram e tiraram ele de lá porque ele estava com algum problema de saúde. Aparentemente, de novo, não sei, né? Vai que sim. Mas aparentemente... Tá vendo o viés do cara? O Partido Comunista tá falando literalmente a coisa que os chineses me falaram no dia. Que os chineses não tinham visto notícia nenhuma, né? Os chineses, a gente tava viajando de Istambul para cá. Aí a gente tava vendo os vídeos e os chineses falaram, ele tem Alzheimer e tal, não sei o quê. E aí depois veio essa notícia, a confirmação do que o Partido Comunista tá falando, que é a mesma coisa. Aí esse cara no Brasil chega e fala, vai saber também. Pô, cara, aí não dá pra ser feliz, né? Aparentemente, pelas imagens que mostram, ele sai um pouco contrariado, tá? E, como eu falei pra vocês, tudo é muito orquestrado, né? Tudo é muito bem sabido que vai acontecer. Então, tirar ele, poxa, pode passar a imagem que é o fim dessa China mais pacífica. É a O Hu Jintao é literalmente o cara que criou o Xi Jinping. Porque é assim que funciona. Logo a gente deve saber quem que vai ser o próximo presidente, porque o Xi Jinping vai começar a cultivar alguém para substituí-lo. E foi isso que o Hu Jintao fez. Então, sabe, não tem nada a ver, não tem nada disso aí. É a China agora que vai expandir no Oceano Pacífico, é a China que vai investir mais no hard power, que está fazendo acordo com as Ilhas Fiji, com as Ilhas Salomão, que vai mandar, talvez, ajuda militar para a Rússia. É uma China, por exemplo, que mudou algumas coisas, inclusive na... Tirar informação, né? Vai jogar apoio militar na Rússia. Própria Constituição. Que nem eu falei, o Xi Jinping, ele é presidente, ele já era, né? Mas continua, como chefe do Exército, secretário-geral e também o presidente da China. Mas isso aí, né, é o padrão. Todo presidente da China é assim. A China mudou nesses últimos anos com uma aliança que vem com o seu Rwandan Belt, que vem expandindo alianças militares, que vem construindo ilhas no Oceano Pacífico e Índico e reforçando as suas posições no Mar da China. Pessoal, a própria questão de Taiwan, por exemplo, houve uma mudança constitucional e a propaganda chinesa está muito forte também para falar que os taiwaneses são a galera separatista. Que eles... E não são? Os taiwaneses não são separatistas? Na cabeça dos chineses, né? Pelo ponto de vista dos chineses. Na verdade, pelo ponto de vista de 170, 180 países, Taiwan é província da China. Os Estados Unidos estão criando essa história toda porque os Estados Unidos vivem de guerra, eles precisam de guerra e eles têm que cutucar alguém, né? Porque eles não estão felizes o suficiente em ter uma proxy war com a Rússia lá na Ucrânia. Os turcos aqui, eles estão muito indignados com essa história, porque todo mundo que a gente conversou sobre essa situação da guerra, eles falam que são os Estados Unidos querendo travar uma guerra com a Rússia na Ucrânia e quem sofre é o povo ucraniano. Que eles têm que ser combatidos e tal. Então pode ser um indício de uma mudança de postura da China. Uma China mais agressiva geopoliticamente no seu hard power. Lembrando que o Xi Jinping vai contar com uma série de dificuldades no futuro próximo. Movimentos separatistas dos uigures, dos tibetanos, Taiwan, a própria questão de Hong Kong, que não... O movimento separatista uigur tem 100 anos. O movimento separatista tibetano está desde os anos 60. Hong Kong está ali faz tempo, mas começou a ganhar força mesmo em 2019. E Taiwan é Taiwan, né? Então, não tem nada de novo. Não tem nada de novo. Não tem nada de novos desafios. O que tem de novo é os Estados Unidos metendo mais dinheiro e falando, Taiwan, a gente vai defender você se a China fizer alguma coisa. Isso é o novo. Porque o restante já existe há décadas. Não tem nada de novidade. É muito fácil virar professor de geopolítica no YouTube. E que não foi tão bem resolvido assim. A China cresce muito, ainda controlando os meios de comunicação. Mas é um país que cresce pela comunicação, pela globalização. Como vai conseguir conciliar essas duas coisas? A China sempre cresceu muito baseado no seu mercado imobiliário e está tendo um estouro agora da bolha imobiliária chinesa, tá? O próprio... Estão ouvindo isso aí? É a micareta do Ideias Radicais chegando com a bolha da China estourando. O caso da Evergrande ano passado, outras grandes construtoras. A China tem que mudar a sua matriz energética, ainda depende muito do carvão. E a gente está no mundo de Acordo de Paris, mudança da matriz energética. Tá no mundo, mas no fim a China é o que mais faz para isso, né? É o que mais produz painel solar, carro elétrico, usina eólica e o que mais instala também. E mais importante, tudo isso com um envelhecimento populacional. A China cancelou a política do filho único há um tempo atrás e agora permitiu, galera, 3 filhos por casal ano passado.
Para quê? Para as pessoas terem filhos. A China vai atravessar, na verdade está atravessando já uma crise previdenciária. Então, e não só a China, né? Não é à toa que tem um monte de país europeu aí desesperado por imigrante, porque também as pessoas estão tendo menos filhos e tem muito idoso para manter o sistema, para manter rodando, né? Então, não é só a China. O Japão já está em déficit populacional, tem, acho que a Coreia do Sul que está chegando perto. Hoje, na China, só Guangdong, a província de Guangdong, tem mais nascimentos que óbitos. Então, mas, sim, não é um problema chinês. Isso é no mundo inteiro. Não no mundo inteiro, mas em muitos países. Então eu diria para vocês que é uma China militarmente mais forte, é a promessa pelo menos, tá? Com essas mudanças que aconteceram, e que vai ter uma série de dificuldades econômicas a serem superadas no futuro próximo. E é claro que isso incomoda. Tanto que, por exemplo, Japão e Austrália já anunciaram, na verdade já tinham um acordo, né? Mas um reforço do acordo de cooperação militar entre eles. Essa cooperação militar acontece porque o Japão, historicamente, é um grande inimigo dos chineses, tá? A gente sabe disso. Por quê? Porque o Japão é o supremacista, sei lá como é que chama isso, o supremacista asiático, sei lá, que invadiu todo mundo e invadiu a China sei lá quantas vezes. Então, o errado da história não é a China, é o Japão. É o Japão que, por, sei lá, mais de 100 anos aí, invadiu aqui. E aqui não, porque não tô na China. Mas é o contrário, não é a China que tentou invadir o Japão. Até porque se quiser eles invadem. E a Austrália, sempre foi, tá? Mas principalmente pós-pandemia, quando criticou os chineses, segundo a China, um pouco acima do tom, aumentou as rivalidades. A gente sabe, por exemplo, que o Japão faz parte do Quad, que é uma espécie de aliança militar, que também não é exatamente contra, né? Mas tem um certo pezinho ali contra a China. A AUKUS, Aliança AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, aí sim, claramente, é uma aliança militar para conter os avanços dos chineses no Mar do Índico-Pacífico. Que avanço dos chineses? Nossa, me relembre, por favor, professor, qual foi a última vez que a China invadiu um país? Uma aliança, então, que permite exercícios militares conjuntos entre Japão e Austrália, são dois países que estão morrendo de medo, né? Tanto o Albanese quanto o Fumio Kishida, por exemplo, que são os atuais primeiros-ministros, do crescimento da China. Porque claro, Austrália e Japão hoje são dois grandes inimigos. Há uma preocupação muito grande. São inimigos de quem, cara? Esses caras estão preocupados porque eles não querem aceitar que tem um país que não é o deles crescendo. Que, como eu falei, o Japão, eles se sentem realmente superiores, e a Austrália é a supremacia branca, porque eles se veem como Ocidente. É por isso eles não aceitam. Vocês vão ver o que vai acontecer com a Índia, porque a Índia passou o Império Britânico, o Reino Unido, no tamanho do PIB, se eu não me engano, a quarta maior economia do mundo. Os caras não vão aceitar isso aí de boa. Os europeus, a supremacia branca, aí não vão aceitar. Muito grande. Ilha Samoa, Ilha Salomão, pertinho ali da Austrália. Pô, e o Japão, né? Nem se fala, tá do lado ali dos chineses. Beleza, pessoal? Fala e não diz nada. Ai, bom, eu tô cansado. Eu vou ver se eu consigo editar isso aqui hoje e subir, se a internet do hotel me ajudar. Mas é isso aí. O negócio do Hu Jintao, ele tem Alzheimer, ele foi ajudado pra entrar, foi ajudado pra sair. Não é mensagem nenhuma. Pode ter certeza que a última coisa que os chineses querem é, como eles falam, né, perder o rosto, né, lose face. É a última coisa que eles querem. Então, a última coisa que eles querem é chamar atenção no maior evento do partido nos últimos 5 anos, né?